Pai Senhor Jesus, adolescente. Eu sei que isso é um assunto bem ruim de falar, bem ruim de tratar. Abuso sexual é tudo aquilo que te constrange, que te deixa triste, que te faça mal. Não tem a sua autorização, ou mesmo com sua autorização, dependendo da idade, se torna um estupro de vulnerável. É necessário que vocês fiquem atentos. Não sei se vocês passaram quando criança por alguma situação que deixou vocês constrangidos, pessoas que tentaram de alguma forma tocar em vocês, falar palavras, prometer presentes, com intenção de tocar, de falar, de ficar olhando o seu corpo, ou mesmo de pegar e fazer com que você tocasse no corpo dele ou dela, que isso te deixou mal, te deixou constrangido. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu. Quando criança, teve tios meu, assim, teve um tio, na verdade, um tio que eu gostava muito dele, muito bonzinho, amado por toda a família. Quando eu estava ali assistindo televisão, ele sentou do meu lado. Eu estranhei aquela atitude dele, né? Porque todas as vezes ele abraçava, estava bem, sempre ali com muito respeito. Nesse dia foi a primeira vez que ele sentou do meu lado, pegou uma cadeira e sentou, e eu estava deitada no sofá assistindo televisão, e ele ficou falando bastante coisas que para mim não fazia sentido, que eu era criança, não entendia. E ele ficou falando que ele e que ela deixava ele tocar nela, colocar a mão, né? Então, e com esses assuntos, né? É ruim até de ficar falando, mas com esses assuntos, ele falando: "Ah, quando eu voltar aqui, eu vou trazer um presente para você", e não sei o quê. Inclusive, ele até trouxe o presente, foi um relógio. E eu lembro quando ele me deu esse relógio, tudo. Aí uma outra hora eu ia passando próximo dele. Ele: "Não, volta aqui, deixa eu te dar um abraço". Aí ele me virou e ficou dando um abraço assim por trás. E eu só fui entender que isso era um abuso só depois de mais velho. Faz 5 anos mais ou menos que eu falei para minha mãe, né? Meu pai não é vivo mais, mas eu falei para minha mãe desses abusos que eu sofri. Houveram esses abusos sem penetração. A mulher tem a vulva, tem a vulva e tem as mamas. O homem, ele tem o pênis. Você não pode ficar tocando neles e eles não podem tocar em vocês. É independente da idade de vocês, não pode. Né? Crianças e adolescentes, com brincadeiras, não pode. Então esse vizinho também, ele também gostava de ficar falando para os meus irmãos ver uma arapuca, não sei se vocês sabem o que é, mas antigamente, há muitos anos atrás, se fazia uma arapuca, que é para pegar passarinho. Aí falava para os meus irmãos irem até lá para ver se tinha pego passarinho para ficar pegando na minha. Então assim, isso eu só fui saber mais velha, que eu sabia que tinha algo errado. Também teve um outro caso de um vizinho do meu pai, que toda hora ele estava conversando com meu pai, ele, a esposa era de muito mais idade que ele, mas não vem ao caso, casado. E toda hora ele ficava conversando com meu pai, e eu lembro que ele ficava passando a mão na minha cabeça, toda hora eu estava com meu pai, e eu ficava me escondendo atrás dele. Porque eu subia para soltar pipa com os meus irmãos em cima da laje, tinha uma escada dentro de casa, próximo ali ao quintal, e eu subia com os meus irmãos e ele ficava me chamando, e eu ia lá para olhar, e ele também estava tirando para ficar mostrando, e assim, eu também vi que isso era um abuso, e eu não queria ficar perto dele. Então, assim, houveram outras coisas de meninos mais velhos querer ficar brincando de lutinha comigo, mas para poder ficar, né, se abraçando, essas coisas, beijando, enquanto os outros estavam brincando. Então, tudo isso é abuso. Então, se vocês vê algo que, adolescentes, se vocês já passaram por isso, entenda que a culpa não é de vocês.
tive medo também de falar para o meu pai, eu tive medo, eu não entendia algumas coisas, igual tinha amigas que falavam, o tarado, tarado, e eu não sabia o significado de tarado também. Então eu não entendia, as coisas para mim só fizeram sentido depois que eu estava já bem velha mesmo. Então que vocês venham estar atentos. Qualquer coisa de querer beijar você na boca, de querer tocar em você ou em outra parte, não pode, né? Não pode. Ficar olhando, ficar oferecendo presente. Não fique sozinho com essa pessoa. Conte para a mamãe, conte para o papai, conte para a mãe, conte para o pai. Se você está passando isso ou com alguém dentro da sua casa e você está com medo também, conte para um professor, conte para um líder, conte para um padre, conte para um pastor, alguém que você confia, alguém que te traga paz e tranquilidade, não alguém que te traga medo, remorso, vergonha, desconfiança, não. Você tem que falar e entender que é melhor você falar para que não aconteça nada de pior. Não pode também inventar coisas. Se está acontecendo, o ideal é que fale, que procure ajuda. Também tem o Disque Denúncia, que é o 100, 100. Isso daí você denuncia a pessoa que está fazendo isso com você também, se caso você não conseguir falar para a mãe, falar para o pai, falar para um responsável o que está acontecendo, o que você não está se sentindo bem, está se sentindo constrangido, porque também existe abusos feitos de mulher, abuso de meninas, abuso de meninos, existe. Então assim, que vocês venham a prestar atenção, não acreditar também essas pessoas nas ruas, não ficar em ambientes sozinho com pessoas, mesmo que seja amigo da família, amiga. Procure estar sempre próximo a alguém que você confia. Não fique sozinho com essas pessoas. E qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer constrangimento, avise imediatamente alguém para que possa ajudar. E lembre-se, se já aconteceu algo, a culpa não é sua. A culpa não é sua. A culpa é dessas pessoas que se aproveitaram da sua fragilidade, da sua inocência para tentar fazer algo com você. Então, venha pedir a Deus para que essa mágoa saia, mas denuncie, fale o que realmente aconteceu, fale o que realmente está acontecendo para aqueles que você confia. Também tem que tomar, eu sei que vocês usam bastante a internet, mas que vocês venham ficar vigilantes quanto a essas pessoas que ficam pedindo para vocês ligar a câmera e mostrar só um pouquinho do seu corpo, e só um pouquinho, e só um pouquinho, ou se não querer se mostrar para você. Então assim, vocês tomem bastante cuidado com isso também, porque existe os abusos pela internet. Lembrando também que há os estrupos, né, assim, da pessoa que marca os encontros e lá vão ser forçados a fazer sem consentimento e às vezes ainda ser morto ou morto. Então assim, vocês tomem bastante cuidado, porque a imagem de vocês pode, né, ir para mundial, pode ir para qualquer lugar e sem consentimento de vocês. Outra coisa, se vocês fizeram, né, algo assim, alguma atitude que vocês acham que não foi legal, ou alguém está tentando fazer algo com vocês, ou está fazendo um abuso, né, psicologicamente, e ainda está colocando medo, ameaçando vocês, lembre-se que tem o Disque 100, lembre-se que tem seus pais, né, suas mães, né? Lembre que tem líderes, professores que amam vocês. Lembre-se que tem a polícia, tem tudo assim para estar cuidando de vocês. Não tenham medo de denunciar. Mas assim, se vocês estão em dúvida se a pessoa está abusando de você,
Se vocês estão em dúvida se é um abuso ou não, que vocês venham falar para quem vocês confiam, aquela pessoa que você confia, que está ali do seu lado, que te demonstra segurança, aí você pode falar para essa pessoa e junto com você, a pessoa vai te ajudar a estar entendendo se é um abuso sexual ou não. Não façam de jeito nenhum denúncias mentirosas, né, falando que alguém está fazendo isso com você, né, simplesmente pelo fato de, sei lá, de raiva por alguma outra coisa. Não façam isso, porque isso é muito sério. As pessoas podem tomar atitude drástica e não ter como voltar atrás. Então, assim, tenham sempre certeza, né, do que vão fazer. Esteja sempre com alguém responsável para estar tomando as atitudes corretas. Não sofram sozinhos, não sofram com medo, angústia, de estar passando por essas coisas, por ameaça, por falar que vão matar a sua mãe, por falar que vão matar você, por estar falando coisas. Não, quando você não estiver naquela situação, longe daquela pessoa, você fale para quem você confia. Se você está passando por algo que está te intimidando, está te deixando mal, sim, você grita. Grita, porque vai ter algum adulto ali perto e vai entender o que está acontecendo. Então, tá bom? Então, denuncie. Por muitas vezes eu pensava que a culpa era minha, por eu ter ido brincar, né, com os vizinhos, por ter ido brincar no quintal da minha casa, por eu estar naqueles lugares, naqueles ambientes, na casa da minha tia, por eu estar naqueles ambientes que aconteceram isso, eu pensava que a culpa era minha e ao mesmo tempo eu tinha medo de falar e tinha acontecido alguma coisa com o meu pai, né, dele fazer alguma coisa. Mas que vocês não venham ter esse medo, e que vocês venham se lembrar que a culpa não é de vocês. Hoje eu entendo que a culpa nunca foi minha. A culpa sempre foi deles. Sempre foi dos abusadores, nunca foi minha culpa. Então a culpa não é de vocês, a culpa é dos abusadores. E que vocês não venham ficar calados, que vocês não venham ficar sofrendo calados, que vocês venham colocar isso para fora, que vocês venham falar sim, que vocês venham denunciar, que vocês venham conversar com pessoas que querem ouvir vocês, que querem cuidar de vocês. Esquecer, a gente não esquece, né? Não esquecemos, mas que a gente, só o fato da gente entender que a culpa não é nossa e que existem pessoas do mal e que fazem isso, já é um ótimo caminho. E que Deus venha limpar o nosso coração, que venha limpar a nossa mente, que se possível a gente venha esquecer. Mas se não, para que a gente venha ficar de olho, ajudando outras crianças, outros adolescentes, né? Está ajudando ali para que eles não venham a passar por isso que passamos. Em nome de Jesus. Só o nosso Deus para estar cuidando da gente. É claro que tem coisas que nós devemos fazer, que é falar, se comunicar, dialogar, né? E não ficar calado, não ficar calada, não nos calarmos, em nome de Jesus. E assim, que vocês venham saber que existem pessoas que querem o bem de vocês e, acima de tudo, o nosso Deus. Que Deus venha abençoar vocês, que venha limpar vocês, né, e que venha dar estratégias e que venha livrar vocês de todo mal, de todo perigo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um. E que Deus abençoe em nome de Jesus. E se tiver dúvida, alguma coisa, alguma pergunta, pode me mandar mensagem, pode pedir meu número, pode falar comigo e que nós vamos nos ajudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e fiquem bem. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.